Capítulo 615, Entrando no caminho do Imperador. Tradução, do Corã Revisão, 0. Lin Ming subiu no altar carmesim. Quando sentiu a rica e espessa energia infernal que era emanada do altar, ficou secretamente surpreso. Este altar foi esculpido a partir de um pedaço maciço de puro cristal de sangue demoníaco. Não apenas isso, mas era um cristal de sangue demoníaco de grau superior. Dentro de uma mina de cristais de sangue demoníaco, eles eram geralmente encontrados em pequenos blocos e pedaços. Era particularmente raro encontrar um pedaço enorme de cristal de sangue demoníaco como este. Lin Ming estava no centro do altar e cortou a própria palma. Ele acreditava que Lorde Superior Sangue Incandescente não teria criado armadilhas aqui para ele. Afinal, Lorde Superior Sangue Incandescente ainda acreditava que ele tinha um selo de escravidão plantado dentro dele e era completamente subserviente às ordens do Mestre da Torre. O sangue flui para o altar e foi instantaneamente absorvido pela profunda pedra carmesim. Depois do tempo de várias respirações, sob os pés de Lin Ming, um enorme símbolo vermelho escuro se iluminou. Ele também tinha o formato de um demônio celestial de 12 asas. No momento seguinte, uma radiante luz vermelha ascendeu aos céus, engolindo imediatamente Lin Ming. A energia infernal, uma energia maligna, perigosa e brutal, colidiu diretamente com o mar espiritual de Lin Ming, seguida por uma enorme pressão sobre sua alma. Se não fosse pelo fato de ele ter passado pela gaiola real e já estar acostumado com o campo de força do demônio celestial, então essa pressão o faria quase desmaiar. De fato, muitos artistas marciais, incluindo Yanxi e Maha, desmaiariam ao entrar no caminho do imperador, apenas acordando depois de um longo tempo. A intenção marcial demônio celestial foi liberada e Lin Ming usou o campo de força azura para resistir à pressão do caminho do imperador. No instante seguinte, ele chegou a outro espaço. O lugar em que Lin Ming apareceu ainda era um altar vermelho escuro. Este altar era exatamente o mesmo que o da entrada do caminho do imperador. Quando ele olhou para baixo, viu que sob o altar estava impressionantemente um abismo escuro. Uma rica energia infernal flutuava a partir deste abismo. Lin Ming teve um sentimento pertinente de que esse abismo sob o altar era a fonte de toda a energia infernal. Se ele caísse durante o caminho, então ele cairia no abismo do demônio eterno. Acima deste abismo havia uma estrada de tábuas de madeira com 10 pés de largura. Esta estrada não era suportada por nada. Em vez disso, estava firmemente suspensa no ar. Ao longo desse caminho de tábuas de madeira, a cada 100 pés mais ou menos, haveria uma porção de luzes. Debaixo dessas luzes havia estátuas esculpidas em obsidiana. Essas estátuas também não estavam sob nenhum apoio, elas também estavam retidas e suspensas no ar através de algum poder místico. Enquanto Lin Ming olhava para essas chamas baixas azuis fantasmagóricas, ele podia sentir uma força da alma muito rica vindo delas. Era como se estas chamas não fossem simples chamas, mas sim as chamas vindas de uma alma ardente. Que lugar estranho! Lin Ming ficou surpreso. Ele tentou voar, mas como ele esperava voar era restrito nessa área. Mas isso provavelmente era o melhor. Se ele realmente tentasse voar e caísse nesse abismo, ele provavelmente morreria. A caminho do imperador era o mesmo tipo de espaço que o da gaiola real, ambos eram meras áreas de prática. Mas desde os tempos antigos, para aqueles artistas marciais cuja sorte era ruim, ou para aqueles que julgavam mal suas próprias forças, sempre haveria pessoas que pereciam aqui. Sem dúvida, essa estrada de 10 pés de largura era o caminho do imperador. Lin Ming não entrou apressadamente no caminho do imperador. Em vez disso, ele se sentou para meditar, ajustando seu estado mental e físico à sua condição máxima e, em seguida, pisou na estrada de tábuas. Assim que entrou no caminho do imperador, Lin Ming imediatamente sentiu uma pressão sobre ele. Essa pressão era completamente diferente da pressão do campo de força do demônio celestial.
Essa pressão vinha da alma e da força de vontade e Lin Ming também não era estranho a essa pressão. Essa pressão era a vontade do imperador. Quando Lin Ming lutou com Yan Shi e Maha, ele já havia se sentido parte da vontade do imperador. Quando uma potência no nível de um imperador morria, a vontade que eles deixavam para trás não desaparecia mesmo depois de milhares de anos. Este era o chamado espírito de batalha. Um espírito de batalha era a vontade condensada que um artista marcial poderia formar depois que atingissem certo limiar. Essa vontade poderia ser anexada a qualquer objeto e poderia ser usada de várias maneiras, como para matar pessoas. Por exemplo, se alguém ativasse um espírito de batalha no ar, ele poderia esmagar imediatamente uma pedra massiva até transformá-la em pó. Se eles anexassem um espírito de batalha a uma habilidade ou a um tesouro, eles poderiam dobrar seu poder de ataque ou até mesmo aumentá-lo várias vezes. Espírito de batalha do imperador. Eu me pergunto quando serei capaz de compreender meu próprio espírito de batalha. Lin Ming estava cheio de expectativas. Quando um artista marcial alcançava o nível de imperadores, eles normalmente teriam seu próprio espírito de batalha. Claro, havia até alguns indivíduos de sorte que não precisavam estar no nível de imperadores. Se eles tivessem um destino e sorte grandes o suficiente para cair em seu corpo, eles poderiam facilmente compreender um espírito de batalha nas etapas mais altas da destruição da vida. Essa era apenas a situação dentro do continente da queda do céu. Se fosse o reino divino, provavelmente era ainda mais anormal. Não seria estranho para os que estavam no reino núcleo rotativo compreender o espírito de batalha. Pensando nisso, Lin Ming perguntou, Mo Guang, quando um grande talento do reino divino normalmente compreenderia seu próprio espírito de batalha? Mo Guang, que permaneceu no mar espiritual de Lin Ming o tempo todo, não respondeu. Na verdade, era como se Mo Guang não tivesse ouvido a pergunta dele. Isso fez Lin Ming ficar um pouco surpreso. Assim que entraram no caminho do imperador, Mo Guang ficou incomparavelmente quieto, sem sequer fazer o menor ruído. Mo Guang? Lin Ming perguntou, preocupado. Lin Ming, este caminho do imperador. Eu sinto que já estive aqui antes. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, Mo Guang calmamente e misteriosamente falou. Milímetro. Lin Ming ficou ligeiramente assustado. Bem, é mais correto dizer que meu irmão mais velho veio aqui. Mo Guang parecia um pouco triste. Esse tipo de sentimento raramente aparecia no cachorro orgulhoso e tagarela. Seu irmão mais velho. Meu corpo original é o de um cachorro demoníaco sagrado de 3 cabeças e minha alma é também uma trindade de 3 almas em uma. Meu irmão mais velho nasceu primeiro e então, à medida que sua força cresceu, meu segundo irmão nasceu e, finalmente, eu. Quando nós cercamos a terra sagrada das plumas verdes no passado, o grande irmão e o segundo irmão tentaram me proteger e por causa disso eles foram transformados em nada pela tempestade da alma. Dentro do meu corpo estão alguns fragmentos de alma remanescentes do meu irmão mais velho e do segundo irmão. Quando Mo Guang terminou de falar, soltou um longo suspiro. Apenas no estalar dos dedos, dezenas de milhares de anos se passaram. Recordando o passado agora realmente o fazia sentir uma nostalgia amargamente dolorosa. Enquanto Lin Ming ouvia Mo Guang falar, ele de repente congelou, uma luz parecendo ir embora da sua mente. Sim. Ele havia se esquecido de algo. Quando Lin Ming ainda estava no segundo andar, ele matou Shui Mei e obteve um antigo tomo sem nome de seu anel espacial. Este tomo tinha imagens vivas e realistas de pessoas gravadas em todas as páginas, podia-se até mesmo sentir a aura e a dignidade desses personagens como quando eles estavam vivos. Perto dessas imagens estavam escritas notas que listavam as vidas desses personagens. Assim que Lin Ming leu através delas, ele percebeu que cada uma dessas pessoas eram as potências no nível imperadores ou talentos no nível de pico do grau imperador das últimas dezenas de milhares de anos do continente do demônio sagrado.
Isso incluía o grande imperador do submundo e até mesmo o imperador demônio estava impressionantemente incluído ali. Lin Ming imediatamente retirou o tomo e rapidamente encontrou a página na qual o imperador demônio estava listado. Dentro do tomo, o imperador demônio estava segurando a alabarda sanguinária da grande desolação, seu cabelo preto como tinta deslizando no vento de forma imprudente. Podia-se até mesmo sentir vividamente a aterrorizante e majestosa aura do imperador demônio. Ao lado da foto do imperador demônio havia uma nota. Imperador demônio. Seu nascimento é desconhecido e sua morte é desconhecida. A causa da morte não é clara. Isso é. Moguang ficou atordoado. Ele exclamou: esse epígrafo é exatamente a imagem do imperador demônio. Sim, é exatamente o mesmo. Não apenas isso, mas o imperador demônio morreu no reino divino e ele era uma existência de dezenas de milhares de anos atrás. Então, quem esculpiu a imagem do imperador demônio e como eles souberam que ele morreu? A mente de Lin Ming estava cheia de dúvidas. Moguang disse: Lin Ming, olhe para a base dessas luzes. Enquanto Moguang falava, Lin Ming olhou para baixo e ficou subitamente surpreso. Na frente dele, não muito longe, havia uma figura esculpida de um artista marcial feio na base das luzes. Este artista marcial feio era bonito e segurava uma espada longa nas mãos. Ele era uma beleza de jade com uma aparência heróica. Lin Ming de repente se lembrou de que esse artista marcial feio era um daqueles cujas imagens foram gravadas dentro do tomo. Lin Ming abriu o livro e descobriu que a imagem esculpida desse artista marcial era exatamente o mesmo que do tomo. Lian Ku. Nascido no ano 26.720 do calendário do demônio sagrado, morreu no ano 26.750 do calendário do demônio sagrado. Essa pessoa era um talento inigualável de elegância e graça. Ele chegou ao nível de rei Fei aos 24 anos de idade e dentro de seu reino não havia nenhum oponente digno para ele. Seu caminho para se tornar um imperador Fei era inevitável, mas que pena, seu destino não era bom o suficiente. Como ele estava procurando sua própria chance de sorte em uma zona mortal, ele morreu lá, terminando sua vida aos 30 anos de idade. Um rei Fei era igual a um humano no reino núcleo rotativo. Para alguém se tornar um rei Fei aos 24 anos de idade era similar a alcançar o reino núcleo rotativo com a idade de 24 anos. Essa era uma velocidade que seria cerca de 5 ou 6 anos mais rápida que Mu Qianyu. Na verdade, não era tão diferente de Lin Ming. Um herói inigualável de sua geração, seu caminho para se tornar um imperador era questão de tempo. No entanto, ele pereceu no meio do seu caminho. Lin Ming, eu me lembrei de algumas coisas. Nas memórias do meu irmão mais velho e do meu segundo irmão, essas luzes que você vê representam uma potência no nível dos imperadores. Mesmo que eles não sejam do poder de um imperador, eles ainda são talentos inigualáveis de sua geração que deveriam facilmente ter se tornado personagens no nível de imperadores. Mas todas essas pessoas têm duas coisas em comum. A primeira é que eles estão mortos e o segundo é, quando eles eram jovens, eles uma vez entraram no caminho do imperador. Essas luzes representavam cada uma potência no nível dos imperadores que uma vez entrou no caminho do imperador. A mente de Lin Ming gelou. Enquanto ele olhava para essas chamas azuis fantasmagóricas dançando, ele não conseguia sentir nenhum calor. Em vez disso, ele sentiu um calafrio, como se essas chamas estivessem queimando almas. Claro, isso foi apenas um sentimento. Se eles realmente fossem almas, eles teriam queimado há muito tempo. Moguang disse: as luzes da vontade do imperador do caminho do imperador não são criadas por mãos humanas, mas naturalmente formadas. Caso contrário, em um período de dezenas de milhares de anos, ninguém teria a capacidade de esculpir uma impressão realista de todos esses personagens inigualáveis, mantendo perfeitamente sua aura e majestade. Se eu não estiver errado,
todo gênio incomparável de sua época que entrou no caminho do imperador será lembrado pelo caminho do imperador. Depois que eles morrem, luzes se formam aqui como um símbolo para eles. Quando Lin Ming ouviu Mo Guang falar, sentiu um frio inexplicável encher seu coração. O caminho do imperador, o que era? A força debaixo do abismo do demônio eterno que estava por trás da maldição mística, o que era isso também? Depois que todo artista marcial morria, as chamas se acendiam como um símbolo para elas. Então, o que foi que o caminho do imperador costumava lembrar deles? Uma parte da vontade deles. Energia espiritual. Ou talvez uma marca da alma. Mesmo uma existência incomparável como o Imperador Demônio, um grande personagem mesmo dentro do reino divino, ainda não conseguia se livrar da memória do caminho do Imperador. Depois que ele pereceu no reino divino, o caminho do Imperador também formou um grupo de luzes que correspondiam a ele. Como os mortais que não podiam escapar do ciclo do Sansara, aqueles gênios inigualáveis que entraram no caminho do Imperador da mesma forma não conseguiram se livrar de seu destino. Não importa o quão inigualáveis eles eram em suas vidas, eles ainda voltavam aqui, cinzas a cinzas, pó ao pó. Lin Ming respirou fundo e cerrou os punhos. Independentemente do que estava no final do caminho do imperador, independentemente do que estava nas profundidades mais longínquas do abismo do demônio eterno, ele não hesitaria em continuar avançando. O mundo era grande, muito além do que ele poderia imaginar. Mesmo o imperador demônio, em pé diante do verdadeiro pico de artistas marciais, era provavelmente apenas uma pessoa menor e indigna. No passado, para competir pelo cubo mágico, ele havia morrido. Este cubo mágico que havia extinguido a vida de 10.000 potências do reino divino, exatamente de onde veio também. Todas essas existências poderosas e misteriosas não fizeram com que Lin Ming ficasse abatido ou se sentisse desapontado. Em vez disso, não havia nada nele além de um espírito de luta sem limites. Ele já havia estabelecido firme sua determinação de entrar no pico mais alto das artes marciais e dar uma boa olhada em como seria o cenário daquele pico.